Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Como a gente vai falar de geração, eu dei essa gafe aqui. Eu estou com o microfone aqui sem aquela necessidade de demonstração do meu tremor essencial. A minha assessoria aqui funciona nessa igreja muito bem, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 127. Nós vamos ler, na sequência, o 128. Para você entender, o Salmo 127 é causa e o Salmo 128 é efeito. Em o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra muitas vezes mostra o que fazer, mas lamentavelmente ela também dá o diagnóstico dos insucessos, dos cases de insucesso. E nesse texto, notadamente, os cases de insucesso familiar é a desobediência a esses preceitos da tua palavra, faz com que estejamos experimentando uma geração totalmente comprometida. A tua palavra diz que uma geração falará a outra geração. Então, nós olhamos para o futuro, contando com uma performance maravilhosa daqueles que estão recebendo tudo, daqueles que estão recebendo muito mais do que nós recebemos. Porém, ficamos pessimistas, porque há realmente uma ação do ladrão que vem somente a matar, a roubar, a destruir. Então, Senhor, orienta o teu povo. Nós não podemos resolver o problema de todo mundo, de todo o planeta. Mas, Senhor, para aqueles que estão cultuando nessa noite, fala poderosamente. Fala poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Aplana o caminho, esclarece, derruba muros, constrói pontes. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória do Senhor Jesus, dizemos amém.
Podeis vos assentar? É uma alegria muito grande receber o Anselmo e a minha querida sobrinha. Que bom. Nós vamos falar sobre o maior e melhor legado. Nós estamos já de algum tempo colocando aqui nessa tribuna que, em termos de cristianismo, não é nem em termos de humanidade geral, mas em termos de cristianismo, nós estamos com a pior geração da história do cristianismo. Isso é tão comprometedor que há pouco tempo o Espírito Santo não encontrou mártires no meio do cristianismo convencional, não encontrou. Ele encontrou lá no meio dos coptas, lá do Egito, que é um cristianismo que nós aqui do Ocidente achamos estranho, esquisito. Mas lá 23 pessoas não negaram o nome de Cristo e foram mortos por causa disso. 18 com um penado cortando o pescoço deles. E até o último instante eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E mais 5 dentro de uma piscina, dentro de uma gaiola, afundou até a altura do ombro, aí parou. E aí, vocês vão negar Jesus ou não vão? Não, nós não negamos Jesus. Eles acabaram de afundar. Então vejam. Mas aí você fala assim, mas isso é comprometedor em termos religiosos. Não, não é bem isso. Tudo isso mostra que existe uma decadência. A decadência está tão forte que, segundo o pessoal aí da geração Y, que é a geração do meu filho, a geração deles não conseguiu passar nada para a geração Z, praticamente nada. Não conseguiram dialogar, não conseguiram entender qual é o dialeto. Então, o que nós temos hoje, quem está predominando na maioria dos setores da vida, hoje é a geração Z. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Aí nós olhamos para a Bíblia. A gente olha e vê um Salomão que tem duas alternativas. Ele escolheria riquezas, bens, ou escolheria sabedoria. E ele escolheu sabedoria. Lógico que com a sabedoria ele conseguiu riquezas. É bem aquela questão da causa e efeito, né? Que está aqui, inclusive, no Salmo. O Salmo 127 é causa. O Salmo 128 é o efeito. Se o Senhor edificar a casa, os edificadores não vão trabalhar em vão. Se o Senhor guardar a cidade, a sentinela não vai vigiar em vão. Então as pessoas vão poder levantar de madrugada, mas o serviço será realmente proveitoso, né? Então, é tudo isso que está aqui, uma proposta de Deus. Escolham. Hoje nós estamos vivendo um cenário de desconstrução. Desconstrução, demolição. Jesus disse. Todo mundo pensa no ladrão roubando bens, né? E se esquecem
Não é o ladrão batendo carteira, não é o ladrão arrombando caixas de banco, assaltando bancos. É o ladrão que está roubando. Quando ele faz um divisor de águas, Jesus, ele coloca: o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Duas alternativas. E o ladrão está roubando. Os roubos estão acontecendo na área do direito, na área da moral e, pasmem, na área da estética. Estética é ética da beleza. Isso está roubando, porque o que era feio ficou bonito, bonito ficou feio. É uma coisa absurda. O que está acontecendo é um absurdo. Na área da moral, na área do direito. E aí nós vamos ver todas as casas aí, a justiça cega, agora está cega, mas condicionada. Para favorecer o quê? Favorecer o ladrão. O ladrão que vem somente a matar, a roubar, a destruir. Quando Jesus fala, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir, ele não está falando só de um cara que é o líder maior dele, que é o Ali Babá. Ali Babá e os 40 ladrões, que pouca gente lembra disso aqui. Não é o Satanás é o Ali Babá, mas não é só ele. Por quê? Porque ele não é onipresente, ele não é onisciente, não é onipotente. Onde ele só está naquele lugar. Embora ele não tenha as limitações que nós temos de locomoção, ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas ele não é onipresente. Então o que ele faz? Ele cria um sistema. Quando Jesus fala, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir, ele está falando de um sistema. Um sistema implantado para desmanchar tudo. É um cenário preparado para a desconstrução dos castelos, dos edifícios que foram levantados com tanto sacrifício. É a demolição de um palácio que tinha sido feito lá para que gradativamente, o homem, Deus pegou o caos, transformou em paraíso, o homem pegou o paraíso e já transformou em caos de novo. Agora, Deus olha para uma esperança. Sabe qual é a esperança? É a família. Família é a célula máter da sociedade. As coisas boas começam na família, mas lamentavelmente as coisas ruins também começam na família. E aí, a pergunta é essa: que legado você está deixando para o seu filho? Ter, estar ou ser? E aí isso nos leva a lembrarmos de uma coisa. O Bill Gates, quando estava estudando, correndo atrás da vitória, para vencer na vida, ele desceu numa estação de metrô e ele falou que precisava de comprar um jornal. E ele não tinha dinheiro no bolso para comprar o jornal. E ele se aproximou de um homem vendendo o jornal e ele falou: eu preciso de jornal, mas eu não tenho nada aqui no bolso. Ele falou: pois não, está aqui, ó. O jornal é teu. Deu o jornal para ele. Passados uns tempos, a mesma situação, ele estava sem dinheiro e precisava estar atualizado. O tempo desse jornal que a gente utilizou muito tempo, Esses jornais que eram vendidos. E aí ele falou a mesma coisa para ele: pois não, está aqui. Não, mas eu posso te pagar. Não, eu estou te dando.
mas quando eu puder eu te pago. Não, não precisa, estou te dando. Aquele homem simples entregou. E aí, o tempo passou, o Bill Gates venceu na vida, se tornou um dos homens mais ricos, se não o homem mais rico. E ele se lembrou daquele jornaleiro. E aí, ele falou, vou conversar com esse homem, vou procurá-lo. Aí o achou. Falou, eu venho aqui, eu sou uma pessoa de posses hoje, eu posso retribuir um pouquinho do que você fez. Falou, mas eu não fiz nada para receber retribuição. Mas eu sou um homem muito rico. Eu sou mais rico do que você. Sabe por que eu sou mais rico do que você? Porque quando você não tinha, eu tinha e lhe dei. E isso também nos leva a essa questão de Salomão. Salomão tem a oportunidade de pedir para Deus, eu quero ser rico. Embora ele já tivesse recebido um legado espetacular do rei Davi, do pai dele. Mas ele podia pedir muito mais. E ele prefere pedir sabedoria. Então, que legado você está deixando para o seu filho? Ter, estar ou ser. O ter e o estar são transitórios, o ser é eterno. Vejam bem, no livro Em Busca de Sentido, quem lembra aí o autor do livro mesmo? Viktor Frankl. Ele fala que o caminho para você encontrar o sentido na vida, porque qual o sentido que você está dando? Porque, veja, nós acabamos de cantar aqui, olha só, o que está no Salmo 127, como flechas que acertam o alvo. Eu coloquei eu e a Magda, ela me ajudou a colocar 2 flechas na aljava. E o que eu tenho que pegar? A flecha aqui na aljava e colocar. E veja que o lançamento da flecha mostra que existe dor nisso, porque você tem que puxar para trás. Você puxa, e isso dói. Isso inclui renúncia, que o pessoal de hoje não quer. Renúncia de tempo, de glamour, de tantas coisas que as pessoas não querem. Então, pega a flecha e acerta o alvo. E na Bíblia, querido e querida, a melhor definição para pecado é erro em relação a um determinado alvo, hamartia. A responsabilidade de um pai é muito grande, e essa é do pai, não é da mãe. Está aqui na palavra. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Acertar o alvo. E aí, precisa ter cuidado com as projeções, né? Você sabe, você que entende um pouco de psicologia, sabe o que é projeção. A pessoa querer se realizar no filho. Mas você não pode querer se realizar no seu filho, você tem que entender qual é o chamado, o para quê da existência dele. Para que Deus confiou o seu filho a você e a sua esposa, a você e o seu esposo. Aí a gente ficou, né? No meu caso, as 2 flechas, né? A gente vai vendo, será que vai ser direito da Thaís? Será que vai ser jornalismo e tal? Definiu o jornalismo, tá? E aí o Anderson sempre foi ligado nas questões mais tecnológicas, e aí foi TI mesmo.
E aí eu fico imaginando o seguinte: o que as pessoas pensam na hora de falar para o filho, você vai fazer essa ou aquela faculdade? O que ele pensa? Pensa em ter, estar ou ser? Então, o Viktor Frankl, ele fala assim, olha, para você encontrar sentido, para você achar o sentido, ele dá um indicador. Um indicador. Por exemplo, para a gente saber o chamado dessa igreja. Por que nós temos chamado essa igreja de Caverna de Adulão? Por que nós temos chamado essa igreja de hospital? Porque todo mundo aqui é chegado em terapia, terapia relacional. Todo mundo ajuda e recebe bem, abraça, beija, comemos juntos e tudo. Porque o chamado histórico dessa igreja é o quê? Por causa dos valores que nós temos, é que nós sabemos que ela é uma igreja hospital, uma caverna de Adulão. Então, como é que você vai entender qual é o sentido da vida? Em primeiro lugar, valores de criação. Os valores de criação começam a ser a demonstração de qual é o sentido da vida do filho. Aí nós temos aqui pelo menos 2 casais que ainda podem produzir assim. Eu acho que para todo mundo Deus pode. Esse negócio que eu vi lá acontecendo com Sara, eu vi acontecendo com Rebeca, com Raquel. Eu tenho certeza de que o que Deus prima é por gente confiável. Deus olha. Eu glorifico a Deus porque Deus olhou para mim, para Magda, e nos achou confiáveis para colocar 2 flechas. Então, aí como é que vai direcionar? Valores de criação. Esse é o primeiro, diríamos, pilar. O segundo, valores de experiência. E terceiro, valores de atitude. Agora, o que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos tentando ajudar, nós enquanto Igreja de Deus, como agência de salvação, nós estamos tentando fazer, é ver esses 3 pilares sendo uma realidade em todas as famílias que congregam conosco. Valores de criação, valores de experiência e valores de atitude. Porque, queridos, se não acontecer alguma coisa, o que vai ser da história da humanidade? O que vai acontecer com a humanidade? Há muito tempo atrás, e quando eu falo isso, já lembro do Anselmo ali, que ele fica de olho nas minhas menções aqui de músicas, né? Há algum tempo atrás, a Simone cantou uma música que dizia Sensação das Cordilheiras. E naquela música, o inimigo falava na boca dela dizendo, eu quero ver a juventude se transformando num exército de aflitos. É um negócio tão horrível. Depois você procura no Google, pega a letra, você vai ver o que está lá. Aí você começa a entender. Quando a gente estuda, no meu caso, um curso específico de estratégia, o que é estratégia? Como é que é a estratégia? Você tem lá, o meu professor Miguel Scott, ele colocou lá uma ilustração assim, o pato voando
da esquerda para a direita, e aqui está um atirador. O atirador tem que calcular a velocidade do tiro e a velocidade do pato. Ele vai ter que conjugar para que ele possa acertar, senão ele pode adiantar ou atrasar. O que é o pato ali na demonstração do Miguel Scott? O pato são as tendências. Então, estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. E aí, você olha para a Bíblia, não tem no mundo um compêndio que fale melhor e acerte melhor nas tendências do que a Bíblia Sagrada. Quando que foi falado que nós teríamos isso daqui, iPad, iPhone, sei lá, tanta coisa que tem aí. A ciência se multiplicará. Há quanto? O profeta Daniel. E fala de coisas, se olhar, estão as tendências. E aí os pais olham aqui e falam, espera aí, eu não vou deixar que a minha família seja surpreendida pelas tendências. Eu vou fazer exatamente aquilo que é necessário para que o projeto de Deus, em primeiro lugar, e meu projeto como imitador dele, se torne uma realidade. Então, está aqui. Olha só. Lógico que aqui você vê diferenças, né, na sociedade do tempo. Não tinha aposentadoria, como nós temos hoje. E aí, quem tinha mais filho levava vantagem. Porque ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que inimigos eram esses? Os inimigos estavam cobrando. Então ele tinha filho para ajudar a pagar todas as contas, o custo fixo orçamentário. Então, aí lógico que hoje tem todas essas questões aí, o que você vai fazer no futuro. E aí você vê o inimigo trabalhando, o ladrão roubando de tal maneira que tem gente que caiu aí nos golpes das pirâmides, e gente que foi realmente ao suicídio, gente. Uma pessoa ter uma casa, vender a casa e aplicar todinha nesse sistema de pirâmide. Do dia para a noite, o grito na Polícia Federal, as pessoas dessa pirâmide só estavam esperando haver a primeira denúncia para sumirem. Sumiram. Esse dinheiro deve estar lá nos paraísos fiscais. Olha só, você tem que fazer uma leitura, você tem que ler a palavra de Deus e nela está mostrando. Mas o que é o pior de tudo, queridos e queridas? Está na palavra de Deus. Uma geração falará a outra geração. Parece-nos que a sociedade humana andava melhor só com a comunicação oral. Era transmitido de pais para filhos. Havia um atendimento, lógico, havia um sistema patriarcal. E hoje, essa figura pater ou patri, isso desmanchou tudo. É só você entender. Agora, o que você pode fazer? Não dá para consertar o mundo. O menininho estava na praia, um dia a maré recuou, e a praia ficou grande, aquele sol quente, quente demais, e ficaram muitas estrelas do mar descobertas. E elas começaram a ser cozidas pelo sol. E aí o menininho chegou, começou a catar e jogar dentro d'água. Foi jogando. Aí passa um gaiato e fala assim,
sei, mas você não vai conseguir jogar todas. Mas as que eu joguei dentro d'água estão salvas. Então faça a sua parte, querido. Faça como Josué. Vocês podem fazer o que quiserem, podem servir os deuses pagãos, façam o que quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar
o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A sua parte será totalmente disponibilizada por Deus sempre. Operando Deus, quem impedirá? Não há inimigo no mundo que possa impedir o seu exercício legal, o seu exercício espiritual de chefe de família, de mãe, de pai. Deus não vai permitir que essas tentativas que estão por aí cheguem a se tornar empecilhos. Vocês podem, como disse Josué, vocês podem ir, porém eu e a minha casa serviremos a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Nós temos muitas famílias que estão cultuando conosco virtualmente, e nós temos que gritar, nós temos que falar, nós temos que proclamar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos dizer que caem por terra agora os inimigos de Deus, os inimigos da família, os inimigos da célula máter da sociedade, que é a família. Nós vamos encarar isso de frente, porque você vai vendo que as gerações elas vão chegando. Quando Jesus falou: a quem compararei essa geração? Ele usou o termo Geneia. Geneia é um grupo de pessoas que vivem num determinado tempo. Não é só a geração Baby Boomer, como a minha, geração Y, como a do Anderson.
é o grupo de pessoas que vivem num determinado tempo. Aí Pedro utiliza esse mesmo termo para dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E aí você tem que entender que todas as pessoas nascem dentro do tempo de Deus, para atuar num determinado tempo. Eu nasci no dia exato, 18 de março de 1953. Nasci para atuar nesse tempo. Eu sei que Deus, Ele tá compensando aí uma defasagem que existe nessa transmissão de uma geração para outra, né? Notadamente da Y para a Z e da Z para os conectados, para a geração milênio. Eu não sei como é que isso vai ficar, gente, mas a gente sabe que pela própria Bíblia, uma tendência: o amor de muitos esfriará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas cuidemos daquilo que nós podemos cuidar. Façamos como um menino. O que você pode, a estrela que você pode salvar, que é o seu filho, que é a família, salve, faça a sua parte. Não entregue o ouro para o bandido, de maneira alguma. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi transmitida num tempo que não é tempo oficial do tema família, mas quis o Senhor foi imperativo ao me ordenar que eu trouxesse essa palavra. Em nome de Jesus, entra com providência, entra com provisão, entra com solução, intervém, Senhor, nas famílias que estão cultuando conosco nessa noite, no que for necessário. Transforma a água em vinho, como o Senhor transformou lá em Caná da Galileia. Transforma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda a força do mal, toda a ira do inimigo. Faz com que os teus filhos possam agir de uma maneira muito inteligente e, acima de tudo, espiritual, com os componentes da família, da sua responsabilidade. Em nome de Jesus Cristo, faz isso com o teu povo, faz isso com os teus filhos, com as tuas filhas. Meu Deus, a gente sabe que só o remanescente vai ser salvo, mas nós estamos aqui, nós existimos enquanto igreja, enquanto agência de salvação, para aumentar cada vez mais o número dos remanescentes. Em nome de Jesus Cristo. No tempo de Elias pensou que não tinha ninguém mais, que ele estava sozinho. E o Senhor mostrou para ele 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Eu sei que temos muito mais do que 7.000, mas dá-nos estratégias para multiplicarmos o que já existe. Dá-nos palavra. A pregação, a nossa palavra não deve consistir em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar? Nós temos 2 pedidos de oração. Irmão Eli Alves, peço oração por minha família e familiares, e filha Thalita, enfermidades. Está viajando agora à noite para Belo Horizonte, Minas Gerais. Tratamento de saúde, que Deus a abençoe. Ele está falando, o Eli Alves é lá de Montes Claros. A nossa querida irmã Rosana Godoy, de Serra Negra. Preciso das orações dos irmãos
dessa igreja em meu favor. Estarei passando por uma perícia médica, que Deus venha abençoar para que essa perícia